Bom dia, pessoal. Vou começar aqui mais um mini curso do GEA. Hoje vai ser com o nosso grande amigo Matheus Cunha. Ele fala um pouquinho sobre SQL, banco de dados relacionais, MySQL, SQLite, integrações com Python. Então, o Matheus está fazendo trabalho com a gente aqui já tem um ano e pouco, Matheus? Já tem um ano e pouco. Já tem artigo publicado na área já, dois por sinal. Está desenvolvendo coisas bem legais. Então, eu vou passar aqui a controle para ele. E sejam bem-vindos. E teremos bastante desse mini curso agora para frente. Então, Matheus, tudo seu. Primeiro, quero me apresentar, né? Bom dia a todos. Meu nome é Matheus. Eu sou formado em administração de empresas e no momento estou fazendo um MBA em Data Science. Então vamos lá para o curso. Então, hoje a ideia vai ser falar um pouquinho de bancos de dados relacionais ligados ao SQL. Então, aí o que seria o SQL, primeiramente? É uma linguagem de consulta estruturada, uma linguagem de programação de consulta estruturada. E o que seria isso? O SQL te permite pegar grandes bancos de dados com tamanhos imensuráveis e ser mais fácil de manipular esses dados dentro dele. Ele é uma linguagem padronizada, usada em muitos sistemas de banco de dados. E o SQL também permite que o usuário especifique algumas coisas, sabe? Tipo, tenho um banco gigante que tem relação entre o setor de marketing, de contabilidade e de gestão de pessoas. Ele permite que eu puxe só o de contabilidade ou só o telefone do número de quem faz contabilidade, de quem está no setor de contabilidade. Ele é um grande manipulador de banco de dados. Você faz praticamente qualquer coisa dentro do SQL relacionado ao banco de dados. E aqui eu também vou falar um pouquinho das formas de trabalhar com SQL. A gente pode usar os prompts de comando, né? Através do MySQL, do Oráculo, que é aquele onde a gente abre o prompt dentro do nosso próprio computador. A gente consegue ligar em vários servidores também e puxa direto do prompt de comando. Aí o banco fica salvo nesse prompt. E a gente também consegue trabalhar com alguns aplicativos de gestão de banco de dados também, tipo o Microsoft SQL Server, que nele a gente consegue, até sem código de SQL, manipular alguns bancos com as funções que tem dentro do próprio aplicativo. A gente também consegue trabalhar com Python e Java no SQL, o que é muito interessante, porque a gente facilita muitos processos, consegue automatizar muita coisa, deixar muitos processos mais rápidos. E a gente também, na questão do SQL, a gente também consegue usar ele com muitos frameworks de desenvolvimento de aplicativo. O de Django ORM para Python, Java. E geralmente o SQL é uma das principais, o principal banco de dados que a gente usa no desenvolvimento de aplicativos. Claro que existem outras opções, mas o SQL é o que é mais usado. Aí o que eu vou mostrar para vocês hoje? Eu vou mostrar primeiro como funciona o MySQL, como uma introdução básica de como funciona o SQL. Para quem nunca mexeu com SQL e tudo, ter uma breve noção de como funciona esse tipo de banco de dados relacional. Também vou mostrar a interação entre SQL e Python e o SQLite. Mas na hora que eu for mostrar essa interação de SQL e Python, vai ser junto com SQLite.
E aqui, o que seria o SQLite? Ele é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional de código aberto, rápido e leve. Ou seja, se a gente tem um banco de 20 gigas, quando a gente jogar ele dentro do SQLite, ele vai reduzir o tamanho desse banco, o que é bom para a gente facilitar a questão de, se precisar enviar um arquivo, uma coisa assim, ser mais leve. E, consequentemente, o SQLite ele é diferente dos outros, como ele gera um arquivinho, igual no MySQL ele fica preso no prompt, no SQL Server o banco fica preso dentro do aplicativo. Já quando a gente pega e cria o SQLite, ele vai gerar um arquivo, tipo esse aqui, ó. O que facilita dependendo se a gente precisar de mandar para alguém esse banco e tudo mais. E o SQL Aí o SQLite, a vantagem dele principal é essa, ele vira um mini arquivo, tipo um CSV ou tipo Excel, só que claro, sem limite de tamanho igual é o CSV, e também sem limite de tabelas e tudo igual um Excel. Tá, aí agora primeiro a gente vai para o MySQL. O MySQL é muito interessante, como forma de proteger o seu banco de dados, qualquer arquivo importante que a gente tem, ele te pede uma senha. Aqui a gente já está nele. E primeiro, o que que a gente faz aqui? A gente consulta primeiro as tabelas que a gente tem dentro do banco. Show Database. Uma coisa importante, se eu mandar ele entrar agora, nesse formato MySQL, ele vai continuar rodando sem fim. Eu tenho que pôr ponto e vírgula para ele me retornar o que eu estou pedindo. Aí aqui mostra as bases de dados que eu tenho. E todas as bases que eu tenho aqui são do sistema. Então, a gente vai ter que criar uma coisa totalmente do zero hoje. Como o nosso grupo de estudo chama GEA, vamos criar um banco relacionado ao GEA. Então, a gente vai create database GEA, ponto e vírgula, banco. Tem que ter algum erro? Escrevi errado ali. Create database GEA, ponto e vírgula, banco criado. Tá, a gente criou o banco, mas a gente ainda não está dentro dele. Então, qualquer comando que a gente mandasse o SQL executar aqui, ele não retornaria nada para a gente. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Use GEA. A gente tem que entrar dentro do banco para fazer modificações dentro dele. Mudamos o banco de dados. Agora, o que a gente faz? Vamos criar tabelas dentro do banco. A primeira vai ser create table alunos. Primeiro eu vou colocar uma chave estrangeira, uma chave primária nele. Essa chave primária, ela vai me retornar o ID de cada aluno. Tipo, o primeiro aluno a entrar vai ser o ID1, o segundo o ID2, e vai ser automático. Isso eu não vou precisar, na hora que eu for inserir a informação dentro do banco, colocar o ID de cada aluno. ID aluno vai ser um inteiro, para ele pulando de 1 a 1, igual eu falei. Primary key, auto increment. Agora a gente vai pôr o quê? Vai pôr o nome do aluno.
vai ser um varchar 30. E o que seria esse varchar? O varchar, ele vai, tipo, ele vai me dar 30 quadradinhos, como cada um eu colocasse uma letra dentro. Só que vamos supor que eu precisei só de 5 quadradinhos. Aí ele reduz e comprime para 5 quadradinhos. Isso é bom a partir do ponto que eu vou economizar espaço dentro do banco, mas dependendo do que eu for usar, ele vai ficar meio lento, que ele vai fazer todo esse processo de encurtar. Aí depois, o que eu vou pedir vai ser o sexo do aluno. Aí eu já vou usar outra estrutura, o enum. O que seria o enum? O enum é a gente dá algumas opções para ele. Aí aqui vai ser a feminina ou a masculina. E vamos colocar outra coisa interessante aqui, not null. A pessoa não pode deixar de colocar essa informação. Aí depois do sexo a gente pede o e-mail. O e-mail da pessoa vai ser varchar 30. Ele eu já não vou colocar com nenhuma referência not null nem nada, porque a gente não vai talvez impedir a pessoa de entrar no grupo só por causa disso. E aqui, como é a última coisa da tabela de alunos, a gente não vai colocar mais vírgula no final. A vírgula é só até o penúltimo. O último a gente não coloca vírgula, que senão dá erro. Aí aqui eu fecho, parêntese lá do começo e ponto e vírgula. Deu algum erro aqui, mas eu tenho a tabela já criada aqui também. Para facilitar aqui, create table, o nome varchar 30, tudo com vírgula, aqui tá certinho. Aqui, tabela criada. Agora, vamos criar uma segunda tabela para a gente relacionar com essa primeira. Create table endereço. E o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai criar um ID endereço. Até para, se a gente precisar relacionar alguma coisa com essa tabela futuramente, é interessante criar isso. Aqui vai ser basicamente o comando aqui, enter primary key e autoincremento também. A primeira coisa que a gente vai pedir vai ser a cidade. Varchar 30. Uma vírgula aqui. Depois o estado. O estado eu já usei uma referência diferente. Eu usei o char 2. E o que seria esse char? Esse char ele já fica fixo em 2 letras. Claro que eu posso colocar menos, mas ele vai constatar como se tivesse 2. Ele é mais rápido, porém, eu não tenho aquela economia de memória. Se precisar colocar uma só, ele vai ficar errado. Agora o CEP, varchar 30. Vamos colocar um not null, que o CEP não pode ser nulo. E por fim o ID aluno. Inteiro e único. O que seria esse ID aluno? Esse ID aluno vai ser a nossa chave estrangeira. A chave que a gente vai colocar o número referente a esse do ID aluno, que vai conectar os dois. Aí, agora a gente vai fazer o quê? Coloca foreign key. É a foreign key, a gente coloca entre parênteses qual que é a referência dela. Vai ser o ID aluno.
E depois disso, a gente coloca um references, que vai puxar lá da tabela alunos a chave primária, que vai ser ID aluno. Aqui a gente fecha o parênteses, ponto e vírgula. Deixa eu conferir se está tudo certo. Create table endereço, ID endereço int primary key auto increment, cidade varchar 30, estado char 2, CEP varchar 30 not null. Tudo certo aqui. A chave estrangeira criada, tudo certinho. Query ok. Mais uma tabela. A tabela que relaciona com a primeira está criada. Agora a gente vai inserir dados dentro do banco. Primeiro, insert into alunos, values. Primeiro a gente vai... tem várias formas de inserir esses dados. A que eu estou usando, eu vou ter que pôr na ordem que a tabela foi criada, tá? Então, basicamente vai ser isso. Primeiro eu coloco o null. Por que eu coloco o null na primeira? Porque vai ser... Ele é de alto incremento, então eu deixo ele vazio e ele preenche automaticamente para mim. Aqui o nome. O nome tem um fator interessante, eu tenho que colocar ele entre aspas, por ser texto. Tudo que é relacionado a texto, letra, a gente tem que colocar entre aspas. Aí depois eu coloco o sexo dele. E agora aqui eu vou colocar o e-mail dele. João, @ig.com. Fecho aspas, parênteses, e dou um OK. A query tá OK. Aí depois a gente faz a mesma coisa. Insert into values. Aluno values. O no a mesma coisa. Aqui eu vou colocar o nome de Maria. Vou fazer uma coisa aqui que a gente vai reverter mais pra frente. Vou colocar Maria como do sexo masculino. Agora o e-mail dela, maria@ig.com. E vou colocar ponto e aspas. Mesma coisa. Agora, só para dar um tamanho mais legal na nossa consulta, eu vou colocar mais um aqui, que vai seguir o mesmo padrão, que vai ser o Pedro. Inserido lá. Agora a gente vai inserir o endereço. Insert into endereço values. Null de novo, por causa do... Tem que ser um valor nulo para ele auto-incrementar. Vou colocar o endereço dele sendo Barroso, a cidade. Depois de Barroso, vou colocar estado Minas Gerais. E o CEP dele vai ser 36.212.000. E agora entra uma coisa importante. Lembra que eu falei do ID alunos? Que vai ser a chave estrangeira que vai ligar na chave primária da tabela de alunos. A gente coloca aqui o número referente. Esse aqui, então, vai ser o endereço do João. Então, aqui tá OK, né? Agora vamos colocar o endereço da Maria.
insert into endereço values. Eu vou colocar aqui no de novo. A Maria de São Paulo. E o CEP, eu vou colocar um CEP aleatório aqui, não tem nada certo aqui, tá, gente? Inventei esse número. Aqui a gente coloca 2, porque ela vai relacionar com a Maria, que automaticamente lá caiu como 2. E fiz alguma coisa certinho, o endereço values no... Ah, esqueci de colocar aqui o ponto e vírgula. Deixa eu corrigir aqui. Vou colocar uma aspas ali. Continua dando erro. Deixa eu ver aqui. Agora foi. Eu vou puxar aqui as duas que eu vou colocar. Vou colocar a Maria e também o Pedro. Peraí que eu puxei errado. Vou colocar o endereço aqui. Aqui ligando a chave 1, ok. E aqui o referente também ao Pedro. Tá. Aí agora vamos conferir como que tá. Select asterisco from alunos. Me retornou tudo. Eu coloquei Maria e Pedro aqui 2 vezes. Tá? Aí a Maria saiu 2 vezes como sexo masculino. Tá. Aqui entra uma grande questão. Por quê? É normal, quando se trabalha com banco de dados, ter erro. Porque imagina um banco com 1 milhão de linhas, que foi escrito tudo manualmente, e então é muito passível de ter erro. O que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode deletar a informação errada, só que eu não recomendo muito fazer isso, porque uma hora ou outra você pode ver que você deletou uma coisa que você precisava. Ou a gente pode corrigir. Aí o que a gente pode fazer é criar um update. Update alunos 7. Trocar onde eu vou dar o ID, ele vai ter que colocar o sexo igual a feminino. O ID aluno igual a 2. O ID da Maria é 2. Aí agora vamos consultar de novo. Select asterisco from alunos. Agora a gente já teve ela com o feminino dela trocado. Aqui não mudou porque lembra daquele negócio de que vai colocando na ordem, aqui entrou como, no caso, 4. Aí se a gente colocar aqui o 4, também vai mudar. Alunos. Agora tá certinho, as duas femininas e tudo. E também se qualquer coisa a gente pode fazer nesse banco. Pode
pedir para retornar só quem é do sexo masculino e feminino. A gente pode excluir o banco, o que não é uma coisa muito boa, porque eu nunca recomendo excluir dados. Às vezes deixo encostado no cantinho, assim, mas uma hora ou outra pode precisar. Mas no caso de precisar, é só escrever drop database, já ia. Agora a gente vai mostrar show database. Aí agora ele não vai estar aqui, peraí. Isso. Ele já não está aqui mais. Então, o SQL basicamente é isso, ele é muito fácil de ser usado. Ele é um banco de dados relacional muito simples. Os comandos são muito simples, muito intuitivos. Não tem segredo. É claro que vai ter um comando ou outro diferente que eu não passei aqui e tudo, porque é grande a lista, mas ninguém vai ter dificuldade de mexer com o SQL, é muito simples. Aí aqui a gente fecha ele e vamos para o Python. Aí o Python já vai mostrar um pouquinho do SQLite e da interação que a gente pode ter com o SQL. Aqui eu estou usando o SQLite, mas também já usei o MySQL simples. Na questão do MySQL, a única coisa diferente que tem, eu tenho até um arquivo aqui, vou mostrar ele antes, só para vocês verem a diferença que ele tem. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Então, a única diferença que tem no MySQL é que o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que conectar primeiro no servidor. No caso, eu vou colocar o localhost, o usuário e a senha. O localhost, no caso, seria o servidor. Mas a forma de trabalhar seria muito semelhante. Eu vou mostrar para vocês, a gente vai criar cursor também no SQLite. Tudo a gente cria um textinho para executar o comando. É bem simples. Agora vamos lá no SQLite. Primeiro, a gente vai mexer só com duas bibliotecas para essa experiência que a gente vai fazer agora. Primeiro a do Pandas, porque a gente vai ter que manipular um arquivo CSV aqui, e o SQLite 3. E o interessante de eu mostrar isso para vocês é que, tipo, vocês viram que é um processo demorado de inclusão de dados. Imagina se sempre a gente tivesse que fazer um a um. Dessa forma, a gente vai poder pegar uma tabela inteira preenchida no Excel, que geralmente é o que é dado para a gente que mexe com dados, as tabelas já prontas, e com um simples loop for, a gente vai conseguir jogar tudo dentro de um banco SQL. Então, aí primeiro a gente importa aqui as duas bibliotecas que a gente vai usar. Agora a gente importa um banco. O banco que eu estou usando é um banco que dá classificação de qualidade do leite. É um banco que eu já trabalhei muito com ele, já fiz até artigo sobre ele. Ele é bem simples, mas eu já trabalhei com bancos enormes também aqui e deu certo. Aqui só para ser didático. Aqui a gente conecta no banco de dados que está nesse endereço aqui, ó. Mas como eu não tenho nenhum banco de dados com esse nome aqui, lá nesse endereço, ele vai criar esse banco de dados. Então é sempre assim. Se ele não tiver o banco dentro do endereço, ele cria. E já tendo, ele conecta. Aí o que eu faço aqui? Aí sempre eu tenho que pôr o nome do arquivo no final e o .db, que é a extensão dele. Pronto, criei a conexão. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou extrair os nomes das colunas do que está no banco original.
assim. Por que que eu faço isso? Porque eu vou ter que criar tabela no Excel com várias no Excel não, no SQL. Eu acho mais fácil já extrair e modificar o nome por aqui. É assim, cada um tem uma forma de trabalhar, né? Eu prefiro já extrair e eu consigo puxar certo. Igual aqui no caso, vamos supor que eu só vou colocar vírgula, eu vou excluindo tudo aqui, vou colocando a vírgula e assim até o final. Outra prática que eu costumo adotar é puxar o número de linhas que tem no banco, de colunas, na verdade. Aí aqui eu vejo que eu tenho 8 colunas, de 0 até 7. Por que que eu faço isso? Porque na hora que eu for rodar meu loop for, eu vou colocar tudo do i0 até o 7. Eu faço isso para mim não errar na hora de criar o loop. Aí eu já puxo o valor certinho, de 0 até 7, igual tá aqui nos valores. Aí tá, essa parte criada. Aqui eu vou criar um texto que depois eu vou mandar ele executar como uma query do SQL, que vai ser o nome da tabela. Uma prática que eu costumo adotar é colocar tudo como texto. Porque um banco de dados gigante, é muito normal ter um erro de digitação, talvez onde era para ter um número e tudo, a pessoa colocou uma letra, alguma coisa por engano. E a questão do texto que eu coloco tudo entre aspas, então o SQL meio que não lê o que está dentro da aspas, ele só coloca dentro do banco. Já se eu colocar número, ele não vai estar entre aspas. Ele vai pegar e vai detectar uma letra lá e pode que o banco não entre dentro do database do Excel, do SQL. Aí tá, aqui primeiro eu crio um cursor. Esse cursor que eu estou criando, ele que vai executar todos os comandos que eu mandar ele fazer dentro do SQLite. Criei o cursor. Aqui eu vou mandar o cursor executar esse create SQL, que vai ser a criação da tabela dentro do MySQL. Ele criou a tabela lá dentro. Isso aqui que eu deixei comentado é interessante também. Por quê? O que que acontece? Eu posso pegar e mandar tudo que está na minha tabela direto para o SQL. Só que na hora que eu for puxar no Python, ele não vai puxar o nome da coluna. Aí é interessante a gente colocar como a primeira linha o nome da coluna, porque para a gente ter uma visualização melhor, entender melhor o que é cada tabela. Só que em caso de você trabalhar com outros aplicativos, só usar o Python para inserir dentro do banco de dados, eu já não recomendo fazer isso, tipo no Power BI. No Power BI a gente vai pegar e vai puxar, ele puxa o nome da coluna certo. Então você vai ter uma linha abaixo com o nome de todas as colunas. E vamos supor que você vai trabalhar com 30 tabelas. Imagina ter que limpar a primeira linha de todas as 30 tabelas, o trabalho que daria. Mas aqui eu vou puxar e vou mandar para o banco essas tabelas para na hora da gente fazer alguma consulta e tudo, tá certo? Dá para a gente entender melhor. Só coloquei o nome errado aqui. Milk. Agora a gente já colocou essa primeira linha toda lá. Vai ser mais fácil na hora da gente consultar. E aqui o loop for. O loop for que é onde a gente vai inserir todos os dados da tabela lá. Aí o que que acontece aqui? Aqui eu já uso outra forma de inserir os dados. Eu coloco o nome da coluna
e coloca aqui qual que vai ser a referência dela, tipo o pH, vai ser o I0, temperatura I1 e assim por diante. Aí o que acontece é que se eu quiser mudar aqui, tipo colocar o pH lá no final e depois colocar o I0 lá no final, pode também, ele não vai se importar com a ordem. Aqui a gente coloca um I como referência, porque depois a gente vai rodar ele dentro do nosso loop for, ele que vai receber os dados para jogar dentro da tabela. Aí, como o I ainda é f intertuples, a gente sempre tem que colocar esse intertuples aqui para não ter erro. Eu coloquei um print aqui comentado. Esse print ele é uma prática que a gente usa para quando ele for rodar o loop, e se tiver algum erro, algum sinal que a gente não pegou dentro do banco, o print vai imprimir até o erro. Aí a gente vai conseguir sacar qual que vai ser o que a jogada que a gente vai precisar modificar dentro do nosso banco de dados para ele conseguir incrementar. Aí depois a gente cria a query, né? E depois a gente coloca o cursor para executar a query. E aqui a gente fecha todas as alterações que a gente fez. Isso aqui é muito importante fazer também. Sempre que a gente criar alguma coisa, vir com esse commit e fechar ele, fechar as alterações que a gente fez. Aí aqui eu vou mandar para dentro do banco de dados. Aqui deu OK, já está tudo lá. Aí o segundo passo é criar uma função. Para que a gente faz essa função? Essa função vai facilitar que a gente faça buscas dentro do banco e também que a gente faça alterações no banco de forma mais fácil, sem precisar ir no SQL, porque o SQLite ele também tem um site, a gente consegue fazer modificações nele pelo site. E também tem um aplicativo que a gente baixa e usa ele, mas pelo Python é bem mais rápido. Aí a nossa função vai chamar buscar query. A primeira coisa que a função faz é conectar com o banco. Depois a gente cria um cursor também para executar as funções. A gente executa a função e depois a gente fecha a nossa consulta. Só que aí ele tem um porém. Ele não retorna, se a gente fizesse básico, como data frame. Então fica uma coisa que não fica visualmente tão agradável. Volta tudo como se fosse cada linha uma coisa separada. Aí o legal da função é que ela vai retornar para a gente tudo como data frame. Aí eu coloquei aqui uma consulta básica para a gente fazer. Eu vou puxar todo o banco de novo, vou consultar ele. Só deixa eu rodar a função aqui. E agora eu vou mandar buscar os dados. Tá tudo aqui, ó. A primeira linha vai ser o nome de cada coluna, para facilitar para a gente. E tá, aí outra questão. E se a gente precisar só da coluna odor, como o Python não puxa o nome das colunas, como que a gente faria isso? Ele não puxa para dentro do Python, mas ele consegue ler elas. Select odor from milk. E foi aqui certinho. Qualquer coisa que a gente precisar, a gente consegue fazer por essa função agora. Então, resumindo, o básico do SQLite, dessa relação de banco de dados relacionais, o básico do básico é o que eu falei para vocês agora. Mas assim, é um universo gigante, tem muita coisa também diferente que a gente pode aprender, mas nada é impossível. Tudo que a gente consegue pegar de forma bem fácil. Aí, no geral, é isso, gente. Agradeço todo mundo pela presença.
Qualquer dúvida, estou à disposição, responder para vocês. E mais uma vez, muito obrigado. É isso aí, Matheus. Muito obrigado, cara. Muito bom. Gente, perguntas, dúvidas, sugestões? O que vocês acham? Xingamentos? Anotei um monte de coisa aqui. Principalmente na parte mais inicial que eu tinha um pouco de dificuldade. Muito bom. E assim, eu recomendo sempre vocês trabalharem em SQL, mesmo que seja em banco pequeno, para treinar. Porque invariavelmente a gente vai cair em um banco maior. A gente está aqui estudando para fazer coisas bem interessantes para avançar a ciência. E esses banquinhos pequenos que a gente usa é só para aprender a usar a técnica, aprender como é que funcionam as coisas. Na prática e no mercado aí que a gente for usar, isso é tudo bem maior. Bem maior mesmo. Tá? E uma coisa que eu tenho para falar que, tipo, já estou trabalhando com bancos maiores e tudo. É a mesma coisa, só é mais trabalhoso. Por quê? O que que vai acontecer? Geralmente, se o seu computador não for um computador muito potente, ele vai demorar mais para fazer os processos. Tem a chance maior de ter um errinho que você vai ter que corrigir dentro do banco antes de jogar dentro do SQL. Tipo, vamos supor um banco de referência de hospedagens em Minas Gerais. Com certeza vai ter um D com uma aspas, tipo de Itália. Essa aspas vai atrapalhar você colocar dentro do banco, que ele vai juntar com a outra aspas, sabe? Vai dar erro no final. Aí a gente vai ter que vir, limpar as aspas, mas, tipo, é tudo muito simples. Mas muito trabalhoso, né? Porque imagina limpar tudo. Matheus, qual que é o tamanho do banco que você está mexendo agora? Em Tem SQLite. 18 gigas Em SQL, hein? em SQL. Isso aí em Excel nem roda. Nem Não, abre. nem roda. Ele até abre no Excel, só que ele tem um limite no Excel de linhas. Aí ele não abre, tipo, nem 5% do banco, Então, e o SQL dá para trabalhar tranquilamente. Né? tranquilamente. Não tem erro nenhum. Qualquer consulta que a gente precisar fazer, ele faz. Ele é bem completo em questão de banco de dados. Muito bom. Pode deixar de compartilhar, hein, Matheus? Eu vou te mostrar mais uma coisinha aqui para a gente fechar. Gente, agora só para encerrar, só convidar vocês. Nós vamos começar agora uma parceria com o IESAI e fazer um curso completo de programação em Python, Machine Learning e automatização de processos em Python. Né? É bem interessante. São todos convidados aí, pode divulgar para os amigos aí, falar alguma coisa, quem tem interesse. Só falar comigo, com o David aí, que a gente dá o caminho. A gente conversa mais sobre isso. Vai ser dia 20 de junho, tem duração de 3 meses, tudo ao vivo, presencial, virtual, mas ao vivo. São aulas comigo e com o David. Então, todos convidados aí. E é isso. Gente, bom fim de semana, bom descanso. Obrigado, Matheus. E até a próxima. Bom fim de semana, gente. Muito bom aí, Matheus. Muito obrigado e bom final de semana para todo mundo também. Vamos tirar um print para colocar lá no grupo do GR no LinkedIn? Abre as câmeras então, gente. Vamos lá. Vocês podem abrir as câmeras pra gente? David, Jonathan. Eu não sei seu nome, você é B. Abner Alquiles. Não sei o que é B.
inscrições, vamos lá. Aí. Valeu, gente. Até mais. Obrigadão. Tchau.